Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com o carinho de sempre, mais uma pílula, você já sabe, né? Do nosso amado Evangelho, luz e paz, sempre para sua vida, para toda a sua jornada. Gente, hoje na nossa pílula aqui, eu queria tocar no assunto que eu sei que é polêmico, ele é delicado, espero que você me entenda, porque quando a gente trata de assuntos delicados, né, você fica sujeito sempre à múltipla variação de opiniões daqueles que os escutam, que é essa questão em torno do coronavírus. É lógico, né, que quando a gente ouve falar de algum tipo de vírus que tem, né, esse poder de nos causar um medo, um receio de uma pandemia global, como aconteceu principalmente em 1918 com a gripe espanhola, né, ceifando mais de 50 milhões de vidas, só para você ter ideia. Realmente o vírus tem esse poder, né? São microscópicos, inimigos microscópicos, mas que têm um poder gigante, né, de se espalhar e causar um transtorno enorme. Então é lógico que os nossos profissionais de saúde ao redor do mundo estão cobertos de razão ao nos alertar para todos os perigos, e não tenho dúvida que cada um de nós tem que se precaver adequadamente. Entretanto, me perdoe, mas às vezes tem um excesso, né? Como acontece em todas as áreas. Deixa eu te contar uma coisa. Se você for analisar as estatísticas, graças a Deus, apesar de tudo, o coronavírus, a despeito de todo o perigo que ele traz, ele mata em torno de 2% das pessoas que contraem o vírus. Bem, a malária mata em torno de 30%, a febre amarela, 30% das pessoas. E eu não estou escutando muita gente falar da febre amarela que continua matando gente adoidada o tempo todo. É ou não é? Bem, o álcool é responsável por nada mais, nada menos do que em torno de 70% dos acidentes de trânsito. No Brasil, que mata nada mais, nada menos do que quase 50 mil pessoas por ano, fora as pessoas que deixam, né, comprometidas fisicamente por causa de acidentes graves, né, que ocorre, a pessoa amputa um braço, uma perna, tem um problema de edema cerebral gravíssimo e assim por diante. Bem, muita gente não está falando nada sobre isso. Os erros médicos literalmente matam nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo todo milhares e milhares de pessoas todos os anos. Isso mesmo, erro médico. Pesquise a respeito. Infelizmente, diagnósticos errados, cirurgias em que os médicos ou os profissionais de saúde, não por intenção, mas acabam cometendo erros e que acabam ceifando uma quantidade enorme de vidas. E as pessoas não estão falando nada disso. O câncer de pulmão, né, e outros tipos de câncer, muitas vezes causados por péssimos hábitos de vida, como fumar, uma vida sedentária, ceifa milhões e milhões de vidas ao redor do mundo. Né? Inclusive, alguns desses maus hábitos acabam nos levando a ter o que? Ataques cardíacos que poderiam ser evitados. E nós não estamos falando muito sobre isso. Então, meus amigos, tomemos muito cuidado para a gente não focar demais, né, no excesso de algumas questões e se esquecer de ter a visão do todo. Às vezes a gente corre o risco de ver a árvore e não ver a floresta, né? Você enxerga uma estrela, esquece a constelação. Então, a pílula do Evangelho nos ensina a ter um pouco de bom senso também. Claro que nós vamos tomar cuidado com o coronavírus, vamos, que está tudo no início, e é isso que a gente tem que fazer. Mas, na minha opinião, nós temos que tomar cuidado com o comportamento humano de maneira geral. Isso é importante demais, né? Muitas vezes a gente se esquece que o nosso comportamento, gente, ele é muito mais letal do que a gente imagina. Quantas famílias são ceifadas, né? Quantas famílias são destruídas pelo nosso egoísmo e a gente não está preocupado com isso. Não é? Quantos problemas seríssimos financeiros são causados por corrupção? 30% da riqueza do Brasil é corrompida pela corrupção e muita gente não está falando sobre isso. Não é? E essa corrupção gera morte, gera tristeza, gera miséria. E o problema é o quê? Moral. Mata muito mais do que o coronavírus. Estão entendendo? Só para deixar bem claro, não tenho nada contra o cuidado contra o coronavírus, pelo contrário, é tudo a favor. O que eu estou dizendo é que também tem outros temas que a gente às vezes não dá o devido foco e que a gente deveria dar, que é o quê? Mudar o comportamento. Então, gente, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje lembra a espiritualidade superior quando ela nos mostra que nós colhemos o fruto que nós estamos plantando. Então, cuidado com os seus hábitos. O pior vírus que pode existir é o vírus da maledicência, que destrói vidas, destrói nossas vibrações, faz com que a gente atraia
energias negativas e, consequentemente, se afinize a elas. Nós temos o vírus da vaidade, que faz com que a gente queira ser melhor do que os outros, faz com que a gente se enxergue realmente diferente de como a gente é e muitas vezes ficamos cegos, né? Um vírus do egoísmo, como falava brilhantemente Allan Kardec, mostrando-nos o tripé que acaba destruindo a humanidade, é o vírus que faz com que eu ache que eu sou melhor do que você, que me dá o direito de ser autoritário, que me dá o direito de te julgar, que me dá o direito de achar que a minha razão é melhor do que a tua. E aí, nós não vamos falar sobre isso? Então, meus amigos queridos, que tenhamos luz e bom senso para cuidarmos fisicamente da humanidade, né, imunologicamente falando. É até engraçado, né? Semana que vem a gente começa com a semana da imunidade financeira e todo esse bate-papo sobre vírus, a gente tinha criado a nossa semana, graças a Deus, antes dessa situação toda surgir. Mas a lógica é mais ou menos essa, a gente tem que ter uma visão do todo global. E você tenha certeza que quando você cuida da sua mente, você cuida do seu espírito, você cuida da sua alma, você está cuidando da humanidade também. Você pode ter certeza que quando você se espiritualiza, se torna um ser humano melhor, mais generoso, mais generosa, sabe? Uma pessoa mais decente, até para lidar com as suas dores com dignidade, né? Sem tanta frescura como a gente utiliza, a gente está ajudando a humanidade também. Você tenha certeza de que a bondade divina, gente, flui através de nós também no meio das dificuldades, também através das adversidades, e que todos podemos ser instrumentos de Deus em quaisquer circunstâncias, com vírus, sem vírus, com problemas materiais ou não, aquele que quer se conectar com energia maior se conecta, não é? Porque a partir daí a nossa vida se transforma. E aí, qual é a tua opinião sobre isso? Tá bom? Deus te proteja. Obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E vamos combater essa virulência moral, né? Que a gente tem das más condutas que acabam nos arrastando para todos os outros problemas indiretamente pelos quais passa o nosso planeta. Tá bom? E já que nós estamos falando de imunidade, né? Não vou perder a chance. Claro, já se inscreveu para a nossa Semana da Imunidade Financeira? Gente, começa segunda-feira que vem. Nossa, eu estou tão feliz. Ontem eu terminei de gravar os vídeos. Tá maravilhoso. Se esse é um assunto que te interessa, né? Interessa a sua família, interessa seus pais, seus filhos, seus amigos, se inscreva. Eu insisto porque vale muito a pena. Pílula do Evangelho a gente trabalha muito o seu espírito, nosso crescimento espiritual, mas a gente também não fecha os olhos, por isso a gente tem um boletim Espiritualidade e Riqueza para trabalhar a parte material também, gente. E esse casamento, esse equilíbrio, essa harmonia é que o século XXI nos traz, que a espiritualidade superior nos propõe para a gente poder evoluir no nosso nível de consciência. Então venha, se inscreva, Semana da Imunidade Financeira, 4 vídeos maravilhosos que preparamos para vocês. O primeiro vai ao ar agora dia 9, tá? Segunda-feira. E quando você se inscreve, automaticamente você vai receber no seu e-mail, olha que legal, um e-book, né, para que você já possa ir lendo. Você pode entrar na nossa comunidade do Telegram, que tem milhares de pessoas hoje. Todo dia o pessoal está debatendo. Gente, tudo de graça para ajudar você. Então não tem por que você não participar, tá bem? O link está aqui no banner, você já sabe disso. Você é nosso convidado, nossa convidada, ajuda a gente a divulgar essa mensagem maravilhosa. Tá bom? E também você já sabe, todo dia, agora tá cravado, mudou. Antes era 7h15, agora é 7h03 da manhã. É, exato, 7h03, anota aí. Todo dia, 7h03 da manhã. Não é nem 7 horas, nem 7h05, 7h03. A gente entra no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube, com nossas lives falando sobre espiritualidade e riqueza. Você não vai querer perder. Um beijo grande, luz e paz, e até breve, meus amigos queridos, e que venha a cura para o coronavírus, mas principalmente para os males morais da nossa humanidade, que é o que a gente mais precisa, é ou não é? Até muito, gente. Muito breve.